Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse especial Copa do Mundo aqui no NS Soccer. Pessoal, hoje é dia do Grupo B, grupo que contém Inglaterra, contém País de Gales, e a gente vai falar sobre a equipe inglesa e principalmente sobre o camisa 10, sobre o centroavante da equipe inglesa, Harry Kane. Então a gente vai falar sobre ele hoje na análise. Vou pedir para vocês, por favor, antes da gente começar o vídeo, deixa o like. Também já compartilha para o máximo possível de gente e principalmente se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações aqui do NS Soccer, combinado? Para além disso, peço que vocês deixem um comentário aqui embaixo do que vocês estão achando das análises e também, por favor, pô Iago, tem um jogador de tal seleção que eu vi que eu gostaria muito que você fizesse um vídeo especial dele. Deixa aqui. Pô Iago, vi o comentário de alguém ao longo das transmissões, queria que você fizesse uma reflexão. Aqui também. Esses vídeos de análise vão ser todos os dias, tá bom? Então, fique tranquilo. Teremos um vídeo de análise de cada jogador ou de cada seleção, pelo menos, ao longo desses dias. Combinado? Para além disso, a gente pode fazer vídeos extras e aí eu conto com a colaboração e temas de vocês aí do outro lado. Beleza? Então, vamos para a vinheta e na volta, mais Inglaterra e mais Harry Kane aqui no NS Soccer. De volta, pessoal, e já com o astro aí na tela para vocês, Harry Kane. Pessoal, a gente vai fazer a análise, a gente já vai explicar a análise mais detalhadamente, né? Para quem está chegando no canal ainda não conhece, a gente olha a análise a partir do seguinte sentido. Todas as ações que a gente vai falar são ações do jogo, tá bom? Ah, mas é uma ação técnico... Não, não tem técnico-tático não, tá bom? É ação do jogo. Na ação do jogo eu posso observar ela sob diferentes perspectivas. Então eu posso olhar a ação do Harry Kane através da relação com a bola, seja na forma de condução, seja na forma do drible. Eu posso olhar isso através do domínio que ele faz, eu posso olhar isso através da relação que ele tem com a bola, com e sem a posse, para receber ou até quando ele estiver em posse dela. Posso olhar isso através de uma estruturação do espaço, ou seja, como que ele se posiciona e como que ele se posiciona para receber a bola, para jogar, em quais zonas ele vai atuar mais fortemente. Então, tudo isso a gente também pode analisar, tá? E também a gente pode analisar a forma como ele vai interagir, seja com os adversários, numa situação de oposição, ou com os próprios companheiros, também numa situação onde ele vai fazer um passe, onde ele vai se posicionar, solicitar a bola. Então, uma série de ações que a gente pode observar. Todas as ações são do jogo. Dessas ações que são do jogo, a gente vai poder observar sobre diferentes óticas, sobre diferentes perspectivas, cada uma delas. Tá? Então, essa é a forma que a gente vai observar o Kane e todos os jogadores ao longo dessa Copa do Mundo. Para isso, óbvio, vamos começar pela relação com a bola. Né? O Harry Kane tem uma excelente relação com a bola. Né? Obviamente não é um jogador de grandes dribles, né? De uma plasticidade muito boa, mas ele tem uma boa condução, um domínio muito bom, tá? E principalmente, o que você já deve imaginar, a finalização dele. Ele é um jogador muito bom dessa última bola, dessa última ação da sequência ofensiva da jogada. Então, ele é um jogador finalizador, tá? O passe dele é bom? Muito bom. O cruzamento dele, como a gente está vendo aí, também é bom? Também é muito bom. Mas o grande ponto está na finalização. Na equipe inglesa e também no Tottenham, até para ele jogar junto com jogadores de velocidade, como o caso do Sterling, ou o caso também do Son, né, no Tottenham, ele acaba tendo uma vantagem ali de poder sair um pouco da área e não só fazer uma parede, ser um jogador que vai poder proteger essa bola e fazer a sequência, mas também um jogador que, para além disso, vai acabar podendo fazer uma jogada mais construída, como se fosse um camisa 10. Então ele vai sair mais vezes da área e vai conseguir esse tipo de jogada onde ele vai ajudar a construir a jogada. Né? Então você pode ver que ele vai atuar muitas vezes numa situação onde ele não vai necessariamente finalizar a jogada. Tá? Ele é ótimo finalizando e é fantástico nessa posição, mas ele tem essa característica de sair um pouco mais. E isso confunde muito a marcação. A gente vai falar isso mais à frente lá na comunicação na ação. Mas nesse momento, percebam que
a característica de domínio, a condução, o passe e principalmente a finalização vão auxiliar a descrever ele muito bem. Olhando ainda a relação com a bola, mas sem a posse, né? Quando ele não está em posse da bola. Ele é um jogador muito bom de posicionamento corporal para proteção. Então ele consegue receber essa bola e consegue fazer a proteção de uma maneira muito boa, né? Então ele consegue estar sempre posicionado corporalmente para que ele ganhe nessa dividida física com o adversário. E aí, ao conseguir ganhar na dividida física do adversário, ele tem um tempo a mais para aí sim aprimorar a sua relação direta com a bola, né, quando ele está em domínio. Fora que o posicionamento dele, essa é uma situação onde ele vai conseguir proteger bem, justamente nesse cenário que a gente estava falando agora há pouco. E ele vai conseguir também, com essa alternância de posição que a gente está vendo aí nos vídeos e a gente vê nos jogos, ele é um jogador que ele vai conseguir também se posicionar muito bem para dar sequência. Então ele está sempre preparado para que, ao ter a possibilidade de participar da sequência ofensiva, ele consiga de forma direta. Tá? Então, um jogador que tem uma boa relação não vai ser um jogador de uma habilidade que nem o Mané, que a gente viu ontem, mas é um jogador que vai ter de fato essa característica de movimentação, de receber essa bola e de ter uma condição de utilização física corpórea dele, né, que ele tem uma vantagem nesse sentido, um jogador mais alto, mais forte, né, mais as características, por exemplo, do Lewandowski, por exemplo, ali talvez um pouco mais diferente do Benzema, mas mais ou menos daquela mesma linha do camisa 9, né, nesse sentido, mais moderno, né, no caso, justamente porque ele consegue ter esse perfil de conseguir se posicionar muito bem e utilizar essa parte física para que ele tenha uma boa relação com a bola na sequência. Tá? E aí permita ter mais espaço. Então ele ganha numa situação de 1 contra 1 na dividida, e ao ganhar na situação ele consegue ou realizar o passe, ou ir para a condução, enfim, fazer uma sequência da jogada. E aí a gente vai olhar ele sobre uma perspectiva de estruturação do espaço, ou seja, como que ele vai estruturar o espaço para fluir melhor as ações da equipe que ele está jogando. Tá? E aí a gente pode observar ele em 2 momentos. O primeiro momento é esse, por exemplo, do lançamento, e o segundo momento é esse, por exemplo, desse passe. Justamente a gente está olhando um jogador que pode atuar não necessariamente nas beiradas de campo como um ponta, mas caindo um pouco mais próximo à linha lateral da grande área. Né? Então, se a gente pegar e traçar isso, ele vai atuar um pouco mais próximo dali, mas um pouquinho mais por dentro, tá? Onde ele vai conseguir, nessa movimentação, levar um zagueiro com ele ou um jogador de marcação com ele e abrir esse tipo de espaço entre o zagueiro e o lateral. Então, ao fazer essa movimentação, ele consegue espaços mais claros entre os defensores, porque geralmente um vai ter que acompanhar ele para, obviamente, manter ali o número de marcadores do meio campo, principalmente, onde ele vai conseguir sair, e aí você tem mais espaços. Também atuando mais centralizado, então ele consegue ter essa atuação mais centralizada ainda fora da área, né? Onde ele também tem um bom posicionamento e um bom passe, então ele consegue enxergar esse tipo de situação aí, tá? Então, seja atuando um pouco mais próximo à linha lateral da grande área ou atuando de forma mais centralizada, ainda ali mais próximo ao meio campo, a gente consegue ter um jogador que vai permitir a construção da equipe, um pouco mais para a linha lateral, e agora de fato na banda, mas de novo, percebe como ele vai em direção à linha lateral, ele não é um jogador que vai afunilar para um cruzamento, por exemplo, não é a característica dele, então ele vai ter esse tipo de comportamento. Um segundo ou terceiro que ele passa a ter é justamente o de finalizador. Então, sendo um finalizador, ele vai construir essas jogadas indo em direção à área. Então ele vai atuar muito na última região do campo para buscar a finalização. Seja esses passes que ele vai fazer ou até mesmo as finalizações que ele vai ter. Então ele vai atuar muito nesse sentido de muita movimentação. Ele não vai ser aquele 9 fixo que a gente acostumou durante muitas Copas do Mundo, tipo o Klose, por exemplo, jogador mais centralizado. É um jogador que vai sair muito bem da área e também, além disso, ele consegue ter uma presença muito boa de área em jogadas onde são construídas de maneira diferente. Né? São jogadas que vão ser construídas, por exemplo, mais na ponta. Então a jogada começa na ponta e aí ele vai estar ali finalizando, ou ele vai estar ali na região de meio campo para dar sequência para a jogada como centroavante. Né? Então a gente vai ter essa característica dele.
Para além disso, olhando para a comunicação na ação, ou seja, a forma de interação dele com os demais companheiros, tá? E também com os adversários. Olhando para o adversário, é uma situação muito boa de 1 contra 1, tá? Onde ele ganha na parte física. Então você tem uma questão de contato direto entre os jogadores, né? E esse domínio, essa capacidade de proteção faz com que o adversário tenha dificuldade de realizar a sua ação de defesa, tá? Então a gente está olhando para um cenário onde esse jogador vai ter essa facilidade de levar essa vantagem numa situação mais física, numa proteção da bola. Então ele consegue usar o corpo bem para proteger. E também é um jogador de muita boa movimentação, que faz com que ele tenha espaço para conseguir esses passes que a gente tanto fala aqui ao longo desse vídeo. Então, é um jogador muito bom nesse sentido de comunicação com o adversário. É um jogador muito difícil de marcar, apesar de ter uma característica mais, digamos assim, mais tradicional de um camisa 9, o cara mais postado, mais próximo da área, mas pela movimentação e pela característica que ele tem de utilização do jogo dele, das principais capacidades dele, das habilidades que ele tem, ele vai ser um jogador muito difícil de marcar, justamente por esse tipo de situação. E aí o adversário se confunde também nesse processo de comunicação, na ação que a gente fala, né? Nesse processo de entendimento do adversário, ele entende muito bem e consegue produzir situações onde a equipe dele sai em vantagem. Onde que ele vai atuar comunicando com a própria equipe? Ele vai poder atuar, seja nesses momentos aí, como a gente está vendo agora, de finalização, né, de última ação. Então, é um jogador onde ele vai estar muito bem posicionado para receber essa bola, ou em momentos que ele não vai estar necessariamente finalizando, mas fazendo passe. Então, ele é um jogador completo nesse sentido, de ter uma inteligência, seja fazendo esses passes, né, para as finalizações, ou até mesmo se posicionando para a finalização. Então, ele consegue ter esses dois movimentos que são excepcionais, tá? E aí a equipe da Inglaterra, tendo jogadores rápidos como eles têm, né? Você tem ali o próprio Sterling, você tem o Arnold, aí eu estou pensando se o que a gente considera titular foi de fato titular da Inglaterra, tá? Estou gravando isso no dia 16, então ainda não vi o primeiro jogo da Inglaterra. Imagino eu que a gente vai observar um jogador que vai ter opções de velocidade sempre à disposição, então ele vai poder atuar muito nessa função de passe, mas também que vai poder variar ao longo desse jogo da equipe com uma presença boa de área, justamente pela capacidade que ele vai ter de finalizar jogadas construídas por esses jogadores. E é claro, se a gente está vendo ali uma boa presença no jogo aéreo, né, a gente está falando também de ter como companheiro o Arnold do Liverpool, que tem passes, cruzamentos que são fantásticos também. Aliás, eu estou sendo um jogador para a gente poder fazer aqui no canal um vídeo de análise dele também, tá? Se vocês gostaram da ideia, por favor, deixa aqui embaixo. Mas a gente vai observar esse jogador e outros grandes craques ao longo dessa Copa do Mundo, e é sempre importante ter a noção da análise, mas também ter a noção de que cada momento do jogo, cada jogo que a gente vai assistir é único. Então, as demandas vão modificando e, obviamente, o ajuste que ele vai ter entre a demanda do jogo e as características e habilidades dele serão únicas. Então, a gente dá um perfil, mas esse perfil é adaptável, é flexível àquilo que o jogador vai ter como necessidade e como demanda dentro do jogo que ele vai estar vivenciando. Então, cada situação única exige ações únicas também. Combinado? Então, pessoal, por hoje o vídeo é só do Harry Kane. Amanhã tem mais um vídeo, a gente vai falar sobre o Gareth Bale, o grande astro do País de Gales, e eu conto com você, conto com a tua presença aqui. Tudo aquilo que eu pedi no começo do vídeo, por favor, caso não tenha feito, faça agora. Curtida, comentário, também, por favor, se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente, justamente porque a gente está produzindo um especial para essa Copa do Mundo muito legal e eu conto com a presença de vocês nesse especial da Copa do Mundo. Beleza? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência e valeu!